Efésios, capítulo 3, carta aos Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 21. 14 ao 21. Vamos ler esse texto juntos aqui nessa versão, porque nós podemos acompanhar todos no mesmo sentido de leitura. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã com os irmãos sobre crescimento espiritual. Quero falar sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual, muito obrigado. Crescimento espiritual, ele é algo que na vida do cristão, ele não termina. Crescer espiritualmente é algo que não tem fim. Nós, quando chegarmos a um estado de perfeição na nossa vida com Cristo, na nossa vida eterna, mesmo lá, nós continuaremos crescendo, porque passaremos a ver coisas que nunca vimos, a entender coisas que não entendíamos, a ter acessos a mistérios, riquezas e profundidades que nesse plano que nós estamos aqui, nessa vida que nós estamos, nessa dimensão que nós estamos, não temos capacidade e estrutura para poder entender. Então, entendemos aquilo que nos é revelado o suficiente para chegarmos até o dia que plenamente estaremos com Cristo. Quer dizer que nós não podemos crescer aqui, enquanto estivermos aqui? Sim. Precisamos crescer e devemos crescer. Porque senão vamos ser aquilo que a Bíblia chama de crianças, imaturos, levados por qualquer vento. E nós, como cristãos, fomos separados em Deus e em Cristo para crescermos, para sermos filhos de Deus e para crescermos espiritualmente. Agora, para que aconteça crescimento espiritual na vida do cristão, na vida do homem, na vida da mulher de Deus, na vida do filho de Deus, o que é necessário para que se cresça espiritualmente? Olha, eu posso te responder com certeza que crescimento espiritual, ele passa a acontecer na nossa vida quando nós começamos a mortificar a nossa carne. Quando o homem carnal, como a mulher carnal, passa a, em vez de viver para as coisas da carne, para as coisas do mundo, simplesmente para os seus desejos ou para as suas metas, para o seu objetivo, começa a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E talvez a forma de eu explicar isso de um jeito muito mais simples é nós trazermos isso para uma situação prática que, geralmente, quando é que nós pecamos? Quando nós estamos fracos espiritualmente. Pode observar.
É só você parar de ter as suas práticas espirituais, de oração, leitura bíblica, o seu pensamento nas coisas que são de cima. É só você dar uma desacelerada nisso. O que acontece? Você já se sente mais fraco? Você já se sente mais... As tentações começam a te vencer? Você começa a pecar? Você começa a ter práticas que vai contra a vontade de Deus? E por quê? Porque quem é que está se tornando forte? A sua carne. O seu homem carnal. Os seus desejos, a nossa natureza. E isso é o mais fácil. Isso é a genética da qual nós viemos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está em nós. Nasceu conosco. Por isso que a primeira coisa que precisa acontecer naquele que se torna filho de Deus é nascer de novo. Ele é gerado pela vontade de Deus, ele não é gerado pela vontade da carne, ele é gerado pela vontade de Deus. Esse DNA começa a sofrer mutação, porque agora você antes pecava naturalmente, não tinha nenhuma consciência sobre isso, agora não. Agora você, além de ter a consciência do que é errado, você fala, não quero fazer isso. E por que você não quer fazer isso? Porque você está sendo transformado geneticamente e espiritualmente. Existem duas coisas que afetam o nosso corpo e o nosso estado. É a genética e a epigenética. A genética é aquilo que nasce com você. A epigenética é aquilo que, como o Péricles falou aqui sobre o ambiente, é aquilo que vai sendo transformado no seu corpo por causa da forma de vida que você leva. Então, é muito provável que nós nascemos todos nós, com uma predisposição a um tipo de câncer. Está no DNA. Uma célula doente, ela pode provocar um câncer de qualquer tipo em qualquer órgão. Só que se você, dependendo da sua epigenética, a sua forma externa de viver, o que você come, como você dorme, o que você faz, isso fica adormecido e talvez nunca se manifeste na sua genética. Por quê? Porque você não deu margem para isso. Da mesma forma, é na vida espiritual. A nossa genética, a nossa natureza humana, a nossa carne, ela vai ser cada vez mais enfraquecida pelo poder do Espírito Santo, à medida que nós começamos a nos fortalecer no Espírito. Então, o crescimento espiritual não é algo que vai acontecer também naturalmente. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo, no versículo 16, e aí eu faço a pergunta novamente, como o homem carnal será vencido pelo homem espiritual? Porque nós temos esses dois estados vivendo sobre nós. Nós somos homens de carne e osso, mas nós somos agora seres espirituais. A Bíblia diz que nós somos reis, sacerdotes, regiões celestiais, nós somos príncipes e princesas, mas você tem que trabalhar amanhã, Fábio. Tá legal? Você é tudo isso aí, mas amanhã o ônibus está te esperando. Certo? Então pensa que aquela cadeira lá é um trono. Aquela cadeira lá, eu estou sentado em regiões celestiais aqui. Amém? Porque aí a gente dirige diferente, a gente vende diferente, a gente corta o cabelo diferente, tá certo? Não é verdade? Quando você tem consciência da sua identidade, aquilo que você faz, como foi pregado aqui na semana passada, glorifica a Deus. Tudo que nós fazemos é santificado para Deus. Então, como o homem carnal é vencido pelo homem espiritual? Efésios 3,16, que é o texto que nós lemos, está dizendo aqui, peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Meus irmãos, é pelo Espírito, é mediante ao Espírito, é por intermédio do Espírito que nós precisamos submissão desse homem carnal à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter ao Espírito de Deus para que nós possamos ser fortalecidos. Submissão. Nós nos submetemos ao quê, irmãos? Mas, sim, nós nos submetemos à vontade de Deus, mas nós nos submetemos na nossa vida ao quê?
Se tiver um homem bêbado na rua passando ali e começar a gritar com você, você vai submeter a ele? E se for um policial? Para agora. Você vai parar. Por que você vai parar? Porque ele é uma? Então nós nos submetemos ao quê? A uma autoridade. Se nós não entendermos que o Espírito de Deus, esse poder que quer se manifestar no interior, ele precisa ser gerado em nós a partir da nossa submissão a isso. Em vez de nós sermos homens submissos, nós vamos ser homens rebeldes. Só é possível começar a entender o que é crescimento espiritual se eu me submeto. Eu sento numa sala de aula, tem um professor. Se eu não me submeter àquela hora de ensino, ao que ele está me explicando, aquilo não gera conhecimento em mim. É uma informação que não vai gerar conhecimento e eu não vou conseguir aplicar. Por quê? Porque ele vai estar ensinando, ou eu não vou estar prestando atenção, ou vou estar julgando o que ele está falando, ou vou estar conversando com o meu amigo, ou vou sair dali nem vou revisar aquilo que ele me ensinou. Por quê? Porque eu não me submeti. Por que filhos muitas vezes sofrem na sua vida danos que vai toda a sua vida? Porque não se submeteu ao que o pai ensinou. Então, o crescimento espiritual parte do princípio que é necessário que haja submissão. E qual o processo para que essa submissão comece a acontecer? Através do Espírito. A primeira coisa, como o William disse, é se submeter à vontade de Deus. E aí vem a pergunta pela própria resposta do William. O que é a vontade de Deus? Onde é que está revelada a vontade de Deus? Aonde é que Deus, ser esse ser infinito, eterno, soberano, que nós não conseguimos defini-lo, porque senão não seria Deus, revelou a sua vontade. Porque tudo que sabemos de Deus, não foi porque descobrimos, foi porque ele nos revelou. Então, se a submissão é a vontade de Deus, a pergunta logo é, o que é a vontade de Deus? Ou onde está a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Na sua palavra. A vontade de Deus para nós, primeiro está revelada na sua própria palavra. A primeira submissão que qualquer homem precisa encarar e entender é a submissão à palavra de Deus. E olha que coisa interessante sobre isso. Olha que coisa interessante sobre se submeter à palavra de Deus. Quando eu submeto a minha vida à palavra de Deus, automaticamente eu estou me submetendo ao Espírito de Deus. Por quê? Porque quem é que nos ensina a palavra de Deus? O Espírito de Deus. Não tem como essas coisas andarem desconectadas, porque senão seria mais um livro. E tem gente que conhece mais esse livro do que eu. Aliás, o diabo conhece muito mais esse livro do que nós. Qual que é a diferença? Ele não se subir, porque ele não sofre a ação do Espírito. Não é possível. Por isso que nós nos submetemos à palavra, porque nós estamos passíveis de ser tocados, transformados, ministrados pelo Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence. Primeiro do quê? Do pecado. E depois? Por que depois da justiça? Porque nós não podemos ficar só conscientes do nosso pecado. Nós precisamos saber que há uma forma de sermos justificados, que há uma forma de sermos perdoados, que há uma forma de sairmos do outro lado com a graça de Deus. Ele também nos convence da justiça de Deus, que é o próprio Cristo, morto a nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Agora eu sei que eu tenho um pecado, que ele foi perdoado, agora eu sei que eu estou justificado, existe a justiça de Deus, mas também existe algo no futuro, na linha do tempo, que é também chamado juízo. Que todos serão trazidos, aqueles que se submeteram e os que não se submeteram, à presença de Deus para o seu juízo, para o julgamento.
Só dá para chegar a essas conclusões quando se submete à palavra pelo Espírito. Não tem interpretação de texto na Bíblia. Aliás, as grandes guerras teológicas e as heresias vai por esse caminho, por causa das interpretações. Se interpretações fossem suficientes, nós não teríamos tantas guerras, tantas divisões, tantos tipos de igrejas e doutrinas e costumes. Mas o Espírito Santo não causa divisão quando nós nos submetemos à ação da palavra. Pelo contrário, ele começa a disciplinar a nossa mente. Quando você se submete a algo ou a qualquer coisa, a primeira regra que vai começar a surgir na sua vida é disciplina. Não tem como você se submeter a qualquer coisa se você não começar a praticar uma disciplina. É impossível. É impossível. Vou para a academia. Agora eu vou para a academia. Igual eu fiz lá, Pérez. Paguei um plano de 12 meses, fui 2. Falei, nossa, mas que algo estranho. Como paguei 12 meses, não emagreci? Ah, tem que ir lá. Ah, tem que ir lá. Não basta pagar. Tem que ir lá. E aí, quando eu for lá, eu vou descobrir o quê? Que tem uma disciplina. Você vai vir aqui 3 vezes por semana, vai fazer membros superiores, membros inferiores. Entre 2 dias você vai descansar. Você vai começar a usar determinados alimentos para te ajudar na sua recuperação de fibra. Ah, aliás, você vai ter que começar a dormir melhor. Ah, aliás, você vai precisar começar a tomar mais água. Ah, aliás, seria bom que você procurasse um cardiologista para ver se está tudo certo no seu coração antes de você começar. Dá para se submeter a uma mudança de vida sem se submeter a uma disciplina? Não. Então nós queremos o crescimento espiritual, nós queremos o poder de Deus, mas nós não queremos nos submeter à disciplina espiritual que nós precisamos fazer. Faz sentido isso, irmãos? Amém ou não amém? Amém, faz sentido. Faz sentido. E isso é assim desde que evangelho é evangelho. Não tem como ser diferente. Rotinas espirituais criam hábitos espirituais que criam comportamentos espirituais que definem caráter espiritual. É assim. Por isso que o crente, quando ele tem um caráter espiritual, determinadas coisas ele não faz. Não precisa. O pastor falou, cara, você não pode fazer isso aí. Você não pode fazer isso. Não, não. Ou não tem o não pode ou tem que. O Espírito Santo naturalmente fala, cara, isso aí tá me afastando. Isso aí não é bom para você. Isso aí ofende a identidade que você diz ter. Não dá para querer levantar lá igual o Mateus lá no treino dele lá que levanta mais de 200 quilos como atleta e querer ficar comendo besteira todo dia. Dá, Mateus? Não dá. A luta é essa. Para ser um atleta, o que tem que fazer? Disciplina. Vai ter que ter coisa que vai ter que ser tirada. Porém, vai ganhar outra. É assim. O homem carnal vai morrendo e o espiritual vai cada vez tomando mais força. É assim. Então, isso, como eu disse, está totalmente associado à questão de rotinas, hábitos e comportamentos. Como eu disse aqui, irmãos, do exemplo dos treinos, por exemplo, é necessário que haja um programa, é necessário que haja um método, que haja treinos, que haja rotinas, que haja processos. É assim. Numa vida de quem quer mudar a sua saúde em relação à atividade física. E sabe o que há quando você está fazendo isso? Alguém para te guiar. Alguém para te guiar. Eu lembro quando eu fazia os meus exercícios com o Israel é personal trainer e o Fábio também é professor de educação física formado já, né, Fábio? Amém. Então nós temos aqui 2 pessoas, irmãos. Ou seja, a gente tem muita desculpa e pouca ação. Essa é a verdade. Mas voltando aqui, quando eu fazia as aulas com o Israel, eu lembro que o Israel falou assim, ó, você vai fazer assim. Aí eu ia lá e fazia o movimento. Eu falava, opa. Tá errado. Estufa o peito, murcha o abdômen. As costas retas, você vai se lesionar. E quando chegou um momento que eu não estava conseguindo fazer, ele chegava lá, segurava, me ajudava a fazer o movimento. Para quê? Para eu começar a ter consciência do movimento.
para eu começar a fazer a coisa do jeito certo, porque antes de eu querer levantar o peso, eu teria que ter consciência na minha cabeça do movimento, porque o músculo, o condicionamento vem naturalmente, mas primeiro você tem que ser guiado para você crescer fisicamente, para você crescer na sua saúde e espiritualmente, não é diferente. Eu quero ler com você Gálatas 3, carta aos Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 18. Deixa eu ver se eu anotei certo. Gisele, um minuto, por favor. Desculpa, Gi, é o capítulo 5, 16 a 18, tá? 3 é o que a gente está lendo lá em Efésios, 5, 16 a 18. Por isso digo, deixem que o Espírito guie. Deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Só esse versículo, vamos ler só esse. Deixem que o Espírito guie a sua. Quem está guiando a nossa vida? Será que somos nós? Será que é o Espírito Santo? Porque assim, a chance de eu começar a fazer movimento errado, quando eu não estou permitindo ser guiado pelo Espírito Santo, é muito grande. E o texto está nos dizendo o seguinte, que quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, o que eu vou deixar de fazer? De satisfazer os anseios da sua natureza humana, da sua carne. Quando você começa a entrar num programa de saúde, como um atleta ali, o Matheus, naturalmente as coisas que ele está fazendo para chegar a um objetivo e o guia do professor que ele tem, ele vai naturalmente, quando ele vai... Cara, essa comida eu não posso. Cara, esse tempo de sono eu não posso. Por quê? Porque o objetivo foi trocado. Espiritualmente é a mesma coisa. Só que espiritualmente é infinitamente mais difícil, irmãos, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Não conseguimos. Está dizendo que o anseio é da natureza humana. Já viu quando você se encontra em situações e você fala, nossa, mas eu não queria fazer isso e eu fiz. Eu tenho a consciência que eu não queria falar assim e eu estou falando desse jeito. Mas por quê, irmão? Porque é natureza, é anseio, vem do ventre, está dentro de você. Como é que você vai lutar contra isso? Paulo vai dizer, maldito homem que sou, eu não consigo. Mas tem um guia. Tem um guia aqui, tem um guia. A Bíblia está dizendo, tem um guia que ele pode guiar a sua vida. O nome dele é Espírito Santo. Aleluia. Qual é o primeiro verbo que está ali? Deixem, se submeter. Deixar, irmãos. O que é deixar aqui? É se submeter, Fábio. Entrega a rédea, deixa que ele venha e guia, deixa. Você está dirigindo o carro, deixa o seu filho vir e dirigir. Quando você deixa ele vir dirigir, você tem domínio sobre o carro? Não, você deixou seu filho. Agora é o seu filho que está. Você está no carro, mas você não tem domínio. Você pode até falar, ó, o cara que está vindo do lado, vai bater, cuidado, mas você não tem domínio, está na mão dele. O Espírito Santo quer que você faça isso, que você dê esse volante na mão dele, porque ele não vai bater o carro. A palavra está dizendo, ele não vai satisfazer o anseio, ele não vai permitir que você faça na sua vida as coisas que te faz mal, não. Ele vai acertando o seu caminho, ele vai te levando, ele vai te guiando. Agora, lá em Efésios 3,16, no nosso texto principal, está dizendo que da riqueza de sua glória, ele os fortalecerá
com poder exterior, certo? Não. O que está dizendo o texto? Interior. E nós, como bons seres humanos que somos, nós olhamos para onde? Exterior. Exterior. Você mede o poder pelo exterior. Você mede o poder pela roupa, você mede o poder pela forma que fala, você mede o poder pelas posses. Eu não falei que eu fui lá na igreja agora, tinha mais gente na mídia do que crente aqui hoje. Falei, por quê? Eu estou olhando. Eu estou olhando, você está olhando. Então nós medimos capacidade por características externas, né? Aí olha o cara todo armado, esse cara tem dinheiro. Ih, a conta vermelha. Aí chega o outro com a roupa simplesinha, é milionário, você nem sabe. Mas você está olhando para o fator humano, para aquilo que dá indícios. Por que Paulo está dizendo poder interior primeiro, irmãos? Porque nós achamos que a manifestação do poder para fora, para o outro, é o objetivo de Deus. Isso não é o objetivo de Deus. Isso em algum momento vai ser consequência. Agora, se não transformar aqui dentro primeiro, eu, entendeu? Antes de eu olhar para você, antes de eu olhar para mim, eu tenho que olhar aqui dentro, a começar de mim. O poder tem que ser manifestado aqui dentro. Por que o poder tem que ser manifestado aqui dentro? Porque tem coisa aqui dentro que precisa ser quebrada. Tem tronos aqui dentro que precisa ser destruído. Tem potestades na minha cabeça que precisam ser arrancadas. E isso só é possível com o poder interior do Espírito Santo. Então nós olhamos a forma, às vezes, muitas vezes, a forma que os dons espirituais são manifestos em algum lugar, falando, nossa, aquele lugar é poderoso. Eu vou lá. Por quê? Porque nós queremos a sensação do ambiente. E não tem nada de errado com os dons sendo manifestados. Quem dera que nós tivéssemos aqui todos os dons e todos eles fossem manifestados segundo a vontade de Deus. Mas nós nos enganamos com isso. Aliás, foram com coisas externas que Satanás chegou em Jesus e disse, olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aí, queridão. E ali Jesus estava sendo tentado como homem. Está com fome? Pedras em pães. Você pode. Jesus respondeu com coisas, com respostas, com a palavra de algo que estava enraizado no seu interior. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nenhum Deus adorará e nem ao outro prestará culto. Estava dentro dele esse poder. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4 que Jesus tendo Jesus saindo do Jordão, foi levado ao deserto pelo Espírito. Ele os fortalece com poder interior por meio do seu. Então, antes de nós querermos mostrar crescimento espiritual por evidências externas, nós temos que deixar que o Espírito Santo comece a trabalhar no íntimo da nossa vida para que esse poder primeiro se revele internamente. Esse poder precisa estar dentro de nós para que nós possamos individualmente resistir ao dia mau. Porque você vai num culto de poder, irmãos, e é maravilhoso, mas depois todo mundo vai para sua casa, inclusive você com o seu problema. E aí é você e esse poder interior, que pode estar muito forte ou muito fraco. Então, fortalecer no interior quer dizer uma vida interior, que o Espírito quer gerar em nós, uma vida interior verdadeiramente energizada, verdadeiramente revitalizada, verdadeiramente avivada. O avivamento, irmãos, pode ser coletivo, pode. Pode acontecer em fases na história, pode. Mas em nós tem que acontecer o tempo inteiro.
Nós precisamos permitir que essa força interior, esse poder interior do Espírito Santo, trabalhe em nós para que nós sejamos verdadeiramente pessoas avivadas. E não para mostrar aos outros, mas para que nós possamos sentir em nós a vida do Espírito. É basilar. É para sobrevivência. Senão você vai virar um Walking Dead espiritual. Vai andar como um zumbi. Fala que é cristão, tem roupa de cristão, tem jeito de cristão, tem Bíblia de cristão, mas não tem a vida espiritual. É um zumbi espiritual. Nós não fomos chamados para ser zumbi espiritual, nós já fomos tirados da morte para a vida. Esse poder interior faz com que nós experimentemos essa vida que está proposta. Esse texto vai nos trazer 4 ferramentas espirituais para o nosso crescimento espiritual. Porque assim como lá na academia, ou lá no professor de ginástica, ou lá nos campeonatos do Mateus, como eu disse aqui no começo, o que existe? Ferramentas, certo? Máquinas para nos ajudar, certo? E até naqueles exercícios que eles são mais simples, põe uma roupa para você ver. Errada. Rapaz, eu fui correr com um short errado esses dias. Sou uns 2 dias para eu pôr o short de novo, se é que vocês me entendem. A primeira vez que eu fui fazer um treino com tênis errado, rapaz, 1 semana meu calcanhar zoado. Ferramenta errada. Querendo fazer coisa boa com ferramenta errada. Então a palavra de Deus vai dizer que para que haja crescimento espiritual na nossa vida, nós temos que utilizar ferramentas corretas e ferramentas espirituais. Porque se é o Espírito Santo que está nos trazendo o poder, Deus está dando riquezas da sua glória que se manifesta dentro de nós através do poder do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai utilizar para que esse crescimento aconteça? Esse texto traz 4 ferramentas. E olha, quero dizer uma coisa aqui, antes de eu entrar aqui. A irmã Vanilde trouxe esse texto aqui quarta-feira. E ela falou nesse mesmo texto com coisas totalmente diferentes. Porque Deus fala de várias formas. Mas enquanto ela falava sobre o texto, essas 4 coisas saltou na minha visão, e eu sei que não foi na minha visão, foi o Espírito Santo falando no meu coração. Essas 4 ferramentas que é tão claras, tão nítidas, tão óbvias, mas nós não nos submetemos a elas muitas vezes, e elas estão nesse texto. Essas 4 ferramentas para o crescimento espiritual é confiança, profundidade no amor, compreensão e experiência. Confiança, profundidade no amor, compreensão e experiência. Vamos ler o versículo 17, a parte A desse versículo. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Até essa parte. Quando nós aceitamos a Cristo, e Cristo nos aceita, ele vem habitar em nós. Ele vem morar na nossa vida. O nosso coração, a nossa vida, o Efésios capítulo 3 vai dizer que nós somos casa de Deus. Nós nos tornamos habitação de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a confiança, a fé, a intensidade dessa fé, o quanto realmente eu me entrego a Jesus, que eu confio em Jesus acima de qualquer coisa. Que as suas palavras no meu coração, elas não têm nenhuma sombra de dúvida, de variação, e eu acredito totalmente nele. O apóstolo Paulo está dizendo que para que haja crescimento espiritual, só é possível se a sua fé
a sua confiança cresça. Pastor, o texto está dizendo que Cristo habitará no seu coração à medida que você confia. Então está dizendo, parece que uma depende da outra? Sim. Porque se Cristo habita mais à medida que eu confio mais, o que quer dizer essa palavra habitar aqui nesse texto? Esse texto, o sentido aqui, o que está sendo dito é o seguinte: Cristo ficará mais à vontade na sua vida quanto mais você confia nele. O que é uma visita que fica à vontade na sua casa? Qual que é a principal característica? Uma visita que fica à vontade na sua casa. Mas qual que é a característica? A senhora foi muito diplomata agora. Eu quero a verdade. Ele é o folgado. Por que ele é o folgado quando ele está à vontade? Ele abre a geladeira, não é? Liga a sua televisão, deita na sua cama, entra no seu quarto, usa o seu carro, brinca com seus filhos. Irmãos, Jesus, à medida que você confiar nele, ele vai entrar na sua geladeira. Ele vai entrar no seu quarto. À medida que você confia nele, ele vai entrar no seu casamento. À medida que você confia nele, ele vai entrar nos seus problemas, porque você vai confiando tanto, que ele fala, não, aqui eu não só visito, aqui eu habito com vontade. E na sua vida, o seu crescimento espiritual começa a acontecer. Por quê? Porque quando você confia em Deus, você não quer confia em Deus, confia em Jesus e quer que ele fique à vontade na sua casa, você quer deixar uma casa limpa para ele habitar. Você não quer ter coisas lá, você não quer deixar coisa estragada na geladeira para ele comer. Você não quer deixar um quarto desarrumado para ele dormir. Você não quer que o pecado tenha lugar na sua vida. Você quer deixar um lugar para que ele habite em santidade. Agora você não tem capacidade de fazer isso sozinho. À medida que você confia nele, é ele que vai fazendo isso em você. E você vai simplesmente se submetendo e se entregando em confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a primeira coisa, quanto mais você confia, mais ele habita, mais ele fica à vontade. Cristo se sentirá à vontade. João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar. Ele está morando em você, irmão? O Pai e o Filho. Está morando em você? Está ficando à vontade? Confiar em Deus é se submeter às suas ordens, é obedecer a sua palavra. É isso que faz com que o Pai comece a morar e o Filho comece a morar cada vez mais em nós. E nós podemos dizer que somos templo do Espírito. Então a primeira ferramenta é a confiança, a fé. A segunda ferramenta é a profundidade no amor. Vamos voltar lá em Efésios 3,17. Sim, meu irmão. Autoridade. Não vai deixar. Quando você confia. E Jesus é alguém que a gente pode confiar. Hein? Jesus não decepciona ninguém, irmãos. Jesus, você entregou a sua vida para ele vai mostrar para você que você tem decepções em coisas que você está confiando, mas confiar em Jesus, não é? Lembrei do hino aqui que nós cantávamos quando éramos jovens, né? Faz tempo isso. Dizia assim: quem tem Jesus tem tudo,
Quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E quem ama esse mundo, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Não ama o mundo, não ama. Não dá para confiar na criança de 5 anos, não dá para confiar nas propostas do mundo, são falíveis. No céu tem um tesouro. Que Jesus tem para dar? Para quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama esse mundo, no céu tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem. Irmãos, a gente fica aqui, eu não tenho, já tive, hoje não tenho, mas eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho. Estou trabalhando para ter. A gente tem isso, como bom brasileiro, como uma referência de segurança. Nós temos isso como referência de segurança, uma habitação, não é? E como é bom a gente saber que a nossa morada celestial já está construída. E eu não sei se a minha é de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, mas com certeza, irmãos, a área comum desse condomínio do céu vai ter Abraão, vai ter Isaac, amém, vai ter Jacó, mas primeiro eu quero ver Jesus. Amém? Amém? E lá nesse condomínio não tem briga. Esse condomínio celestial não tem briga, não tem reunião de condomínio. Que lá a ata desse condomínio é: aqui não pode choro. Estatuto do céu. Condomínio do céu. Aqui não pode choro. Aqui não pode dor. Aqui não pode sofrimento. Aqui não tem trevas. Aqui não se paga energia, porque o Senhor é a própria luz. Essa é a nossa morada. Para aqueles que confiam, como essa ferramenta que o apóstolo Paulo trouxe primeira. A segunda ferramenta está aqui no versículo 17. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Raízes aprofundadas no amor. Irmão, nós conseguimos enxergar raízes? Não. Perceba que aqui, como no versículo anterior, a mesma aplicação de poder interior não dá para ver. Raízes também não dá para ver. E o que são essas raízes aprofundadas no amor que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nos fazem nos manter forte. A gente não enxerga a raiz. O que a gente enxerga? A árvore. E dependendo da condição da árvore, se ela está bem frondosa, bonita, você fala: essas raízes são fortes. E essas raízes devem ser grandes. Agora, se a árvore é grande, mas ela está ficando seca, não dá mais folhas, não dá mais frutos, nós não passamos a falar da árvore. Nós passamos a também falar das raízes. Essas raízes estão podres. Essas raízes estão fracas. Essa árvore vai cair. Mas veja, não conseguimos ver as raízes. Por que o apóstolo Paulo está usando raízes para falar de amor? Porque o Espírito Santo está revelando a ele a mesma coisa que existe no poder interior. Da mesma forma que o poder interior é algo que não é para ficar sendo exposto, usado para dizer que somos de Deus, ele é para primeiro fazer obra em nós. Da mesma forma são as raízes na profundidade do amor. E eu quero ler 3 textos com você rapidamente para nós
entendermos essas profundidades de amor. Mateus capítulo 22, 37 e 40. Mateus capítulo 22, 37 e 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Agora nós vamos ler primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9 e 12. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Nesse mesmo capítulo, os versículos 20 e 21 de João 4. Se alguém afirma que amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. O que há em comum nesses textos? Um amor com duas formas de se expressar. Raízes profundas, irmãos. Nós temos o amor em nós, que ama a Deus de forma vertical. Ama a Deus de forma vertical, sobre todas as coisas. Mas ama os homens, o próximo, os irmãos, na horizontal. Raízes profundas têm a ver com esse amor que ama a Deus e que ama o próximo. E talvez não por isso esse formato seja o da cruz. Porque ela me mostra Deus, mas ela também me mostra os homens. A revelação do amor de Deus aos homens. A revelação do amor de Deus aos homens, mas também a revelação dos homens para com os homens, pelo amor de Deus. Agora, o que isso tem a ver com raízes? Lembra que eu falei de disciplina no começo, né? Como é difícil nós nos tornarmos pessoas disciplinadas quando a gente quer fazer qualquer coisa. A gente ouve a palavra disciplina, a gente já se sente mal. Não é, irmã Zê? Oh, meu Deus do céu, vou ter que me submeter a algo de forma disciplinar. O amor é essa ferramenta de disciplina. Agora, que tipo de amor é esse aqui? Amor altruísta. Sabe, irmão, nós estamos vivendo amor de Instagram. Caridade de internet. Tá difícil essa gente que não faz as coisas e fica quieto. Tá difícil essa gente que ajuda e não divulga. Raízes profundas. Amar sem que o outro veja. Amar sem precisar publicar. É fácil? Olha o que significa o amor altruísta. A preocupação com a felicidade e o bem-estar alheio. É eu me preocupar com você, com a sua felicidade, mesmo que você nem saiba. Talvez seja eu trabalhar em coisas para você, sem que você tenha me pedido. É raiz profunda, ninguém está vendo. É não ter espaço para qualquer tipo de egoísmo. Eu não penso só em mim. É fácil isso, irmãos? Talvez por isso que ele seja uma ferramenta.
Talvez por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que isso é necessário para que haja crescimento. Porque se você não vencer isso, não permitir que o seu amor para com Deus seja sobre todas as coisas e que o seu amor para o próximo se expresse, muitas vezes sem que a sua comunidade de fé, a sua família, a sua esposa, o seu marido, saiba do que você está fazendo, é somente você e Deus e o Espírito Santo em raízes profundas. Raízes aprofundadas no amor é viver em segredo, é praticar o amor no anonimato, trabalhando em serviço para Deus e para o seu povo. Aí eu te pergunto, quem é o povo de Deus? Então tá fácil. Se o povo de Deus é quem está dentro dessa igreja, tá fácil. Se o povo de Deus somos nós, tá fácil da gente resolver. Não precisa se preocupar com o seu vizinho. Não precisa se preocupar com a sua vizinha. Não precisa se preocupar com a sua amiga. Não precisa se preocupar com o seu cliente. Não precisa se preocupar com o seu patrão. Afinal, o povo de Deus somos nós. Esse é o nosso problema. Na prática profunda de raízes de amor. Que o povo de Deus somos. Se o samaritano da parábola tivesse pensado que aquele homem caído no chão não era o seu igual, não era o seu comum, não era o seu próximo, não era o seu irmão, ele tinha ido embora. Porque já tinha passado o sacerdote, já tinha passado o levita, e o que eles falaram? Ele não é do nosso povo. Ele não é povo de Deus. Esse cara aí, sei lá quem é, se tá aí. Não, mas aí vem o samaritano. Que esse, de fato, na tradição, não é povo de Deus. E ajuda aquele homem caído. E sabe para que Jesus conta essa parábola? Qual é a pergunta que faz Jesus contar essa parábola? Senhor, quem herdará o teu reino? Quem entrará no seu reino? Quem entrará no reino dos céus? Quem dará a vida eterna? Ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Nossa, quem é meu próximo? Aí ele conta essa parábola. Irmão, fazer aqui é fácil. Aqui em cima, então, é mais fácil ainda. E ainda mais tentador. Porque, como eu digo, isso aqui tem um poder. A pessoa até muda de voz quando sobe aqui. Tem uns pregadores aí que, né? Até muda de voz. Não sei o que tem aqui, mas tem um negócio aí. Por quê? Porque a religião ela é importante para nos mostrar os ritos, para nós estarmos aqui domingo 10h30, para nós celebrarmos a ceia como o senhor deu ordenança para a igreja. Tudo isso é importante. Mas a prática do amor vai além desse momento. E o apóstolo Paulo está dizendo que confiança, raízes profundas de amor, é o que nos manterá forte, né? Final do versículo 17, lá do João 3, lá do Efésios 3:17, vai dizer assim: "E os manterão forte". Então você não é fraco quando você expressa o seu amor para com os homens e para com Deus no oculto, no segredo. Talvez vai ter momento que vai ser inevitável, as pessoas vão saber o que você fez. Mas experimente começar ao contrário. Experimente cuidar das raízes. Deixa que o fruto no tempo certo se mostrará. Amém? Terceira ferramenta. Compreensão. Versículo 18, por favor. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Veja que no começo ali está dito, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender largura, comprimento, altura e profundidade. Irmãos, compreensão sobre o amor de Deus, o que é o amor de Deus, como se revela o amor de Deus, isso nos convém saber. É necessário que nós saibamos
o amor do qual nos alcançou. Não adianta a gente querer ter mais de Deus se não nos esforçarmos, como lá está dito no profeta Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, em compreender a Deus. É possível compreender totalmente a Deus? Não, mas nós precisamos buscar entender aquilo que está revelado. Convém a nós. Nós não podemos dizer que somos um cristão, que cremos em Deus, que fomos salvos pelo amor de Cristo e não sabemos nem o que significa esse amor. E aqui o apóstolo Paulo parece que ele faz uma pegadinha. Ele escreve uma coisa nesse versículo, vai escrever outra no outro, a gente já vai falar sobre isso. Mas aqui ele está dando medidas. E eu coloquei aqui como 4 dimensões insondáveis. Dá para você saber a largura do amor de Deus? Dá? Não. E a profundidade? E a altura? Não dá para saber. Agora, é que nós queremos saber tudo. Percebe a diferença? Dá para saber alguma coisa. Nós não conseguiremos decifrar a Deus e colocar ele em medidas. Mas o apóstolo Paulo está colocando isso para a gente fazer uma aplicação sobre aquilo que está revelado. Então, por exemplo, essas 4 dimensões insondáveis que está expressada aqui no amor de Jesus, talvez seja mais fácil a gente compreendê-la de outro jeito. E veja, a palavra aqui, a ferramenta é compreensão. Compreensão. Vamos tentar compreender. Aonde foi declarado o amor de Jesus? Que medo, hein? Que medo de responder. No ambiente seguro, na igreja, entre irmãos. Ninguém vai bater em ninguém aqui se estiver errado. Na cruz. Nossa, vou fazer a pergunta de novo, ok? Vou começar do zero. Aonde foi expressado o amor de Cristo? Aleluia. Na cruz. Na cruz foi onde se expressou o amor de Deus e o amor de Cristo por nós. Então, para nós compreendermos um pouco sobre isso, vamos usar a cruz como medida. Amém? Vamos usar a cruz como medida. Eu estou levando você a uma compreensão de que já que não dá para compreender totalmente a Deus, neste momento espiritual que estamos, vai chegar um momento que nós teremos mais revelações dele, mas também não iremos, nem na eternidade, irmão, nós vamos compreender a Deus por completo, porque senão ele deixa de ser Deus. Mas nós vamos ter muito mais capacidade espiritual, porque aquilo que é corruptível será incorruptível, né? Esses 10% do cérebro que a gente usa talvez vire os 100%, né? Espiritualmente falando. Nós vamos entender outras dimensões, mas aqui, talvez se nós aplicarmos essa compreensão com a cruz, pode ser que nós tenhamos mais sucesso. Então, por exemplo, qual a largura da cruz? Largura da cruz abrange a todos indistintamente. A cruz ela é tão larga, o amor de Cristo na cruz é tão largo, alguém pode escapar do amor de Jesus na cruz? Porque Deus amou o mundo, o mundo, ninguém escapou. A cruz, ela é larga, recebe a todos que quiserem indistintamente. Não tem restrição na largura da cruz. Qual que é o comprimento dessa cruz? Olha aí, Marli está falando que é o céu. Qual que é o comprimento da cruz? Eu vou falar qual que é o comprimento da cruz. Comprimento da cruz, irmãos, é a capacidade que a cruz teve no seu comprimento, nas suas medidas, de atingir todos os tempos. Se eu for medir
o efeito da cruz no tempo em comprimento não dá. Por quê? O cordeiro, ele é morto antes da fundação do mundo. Ninguém chega à eternidade se não passar pela cruz. E como é que mede a eternidade? A eternidade não dá para medir. Então é um comprimento que não dá. Então a cruz, o comprimento da cruz é naquilo que foi, naquilo que é e naquilo que há de ser. Esse é o cumprimento da cruz. E nós só estamos falando da cruz, irmãos. Nós não estamos falando de Deus. Nós só estamos falando do amor de Deus expressado na cruz. Você imagina o que deve ser Deus. Esse é o amor dele, é o que ele é. Ele é amor. Mas imagina todos os seus atributos. Nós só estamos falando de uma parte do amor dele expressado na cruz. E qual que é a altura da cruz? Aí a Marli respondeu certo, ela respondeu certo na pergunta errada. Qual que é a altura da cruz? A cruz, ela é algo que vai até o céu, e do céu veio até a baixa terra em Cristo Jesus, aquele que era Deus, não se orgulhou, não quis se apropriar do fato de ser Deus, mas se fez homem do céu para a terra, uma altura que não dá para medir, para salvar o perdido, o Filho se esvazia da sua majestade. E por último, qual é a profundidade da cruz? Como que nós podemos medir profundidade falando da cruz? Do amor que está expresso na cruz? Como? O sangue de Jesus. Qual foi a profundidade da dor? Quando Jesus sofreu por você na cruz, você sabe dizer? Você sabe o quão profundo foi isso? Eu não sei. O que eu sei é que ele verteu até a sua última gota de sangue. Tamanho sofrimento, tamanha profundidade do sofrimento que ele expressou na cruz. Ele entregou toda a sua vida em sofrimento, para que eu não precisasse sofrer nessa profundidade. Porque o sofrimento que ele me livrou não foi de ser crucificado, foi de ser condenado para o inferno, para toda a minha vida. O que é ser condenado em dor uma eternidade? Eu não sei o que é essa profundidade. Mas essa profundidade está na cruz. O amor de Cristo convém que todos os santos compreendam essas medidas do amor de Cristo. Irmão, nós precisamos compreender as coisas espirituais para que nós possamos ter crescimento espiritual. Primeiro, confiança. Segundo, profundidades em amor. Terceiro, convém que você compreenda as coisas espirituais. Dá para compreender Deus? Não dá. Mas nós acabamos de fazer um exercício em relação à cruz. Dá para compreender Deus? Não dá para compreender Ele na sua totalidade, mas Ele é aquele pai que o filho vai embora e quando o filho volta, ele está esperando o filho, ele não quer nem saber se o filho está sujo, se o filho está limpo, se o filho tem dinheiro, se não tem. A parábola diz que ele vai, abraça o filho, beija o filho e fala, ó, tira a roupa dele, dá um banho, coloca a sua roupa, coloca o anel, coloca a sandália, mata o cordeiro separado, porque hoje tem festa, porque aquele que estava perdido foi achado. Essa é uma expressão de Deus. Convém que a gente saiba que Deus é assim. E nós poderíamos falar outras coisas, da compreensão que existe na palavra de Deus sobre esse amor profundo. Mas nós convém, o apóstolo Paulo está dizendo, convém. Tem coisa que não convém. Essa convém obrigatoriamente. Porque senão nós não vamos ter crescimento espiritual. E por último, e eu termino aqui. O versículo 19 vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo ele vai nos levando de forma progressiva para confie, tenha raízes profundas, convém que vocês compreendam, e agora experimenta, gente. Você vai numa churrascaria e o cara tem lá uma carne top. Você conheceu o boi? Conheceu a fazenda? Sabe qual foi o capim que comeu? Não. A carne vem top para sua mesa. Você conhece o churrasqueiro? Você conhece o cozinheiro? Você conhece a quantos graus? Você conhece o tempero? Quando você come, o que você fala? Que carne maravilhosa.
carne, meu Deus, nunca comi uma coisa assim. Você sabe fazer carne? Você sabe cuidar de boi? Você sabe plantar capim? Você sabe acender fogo? Não. Mas o que você está fazendo? Você está experimentando. Então, irmãos, a gente pode saber de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Se não experimentar, irmãos, o amor de Deus está para nós experimentá-lo. Ou você vive e se deixa viver, ou não tem como você... Não tem como você dizer, vai lá naquele restaurante, sabe? É a pergunta que fizeram para o cego quando ele foi curado. Quem te curou? Eu não sei quem me curou. Eu só sei que eu experimentei, eu só sei que agora eu vejo. Irmãos, mais do que nós tentarmos colocarmos as expressões de Deus dentro de um quadrado, o Senhor Deus quer que nós o experimentamos. Olha o que está escrito nesse texto. Que vocês experimentem esse amor. Ainda, e por isso que eu falei que o apóstolo Paulo, ele faz uma pegadinha com a gente. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, mesmo que não dá para saber a altura, a profundidade, não dá para saber, ainda que você não consiga definir, não é isso que impede você de experimentar. Que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e o poder que vem de Deus. Olha que coisa interessante que ele está dizendo. Depois que você experimentou esse amor, depois que você se deixou ser amado por Deus, irmãos, às vezes nós queremos praticar o amor de Deus na nossa vida, praticando realmente, eu quero dizer assim, se eu ler a Bíblia, eu estou amando a Deus. Se eu orar, eu estou amando a Deus. Se eu trouxer a cesta básica, eu estou amando a Deus. Se eu pregar, eu estou amando a Deus. O amor, experimentar o amor de Deus não é isso. Experimentar o amor de Deus é quando você não está fazendo essas coisas e você começa a sentir o Espírito Santo falar com você. Você começa a sentir. Ele não está nem falando, mas você começa a sentir um amor. Sabe o que é isso? Você se sentir amado. Daqui a pouco você está chorando. Por quê? Porque você sente que você está acolhido. Você sente que você não é uma pessoa rejeitada. Você sente que alguém está cuidando de você e esse alguém é Cristo, na pessoa do Espírito Santo, expressando o seu amor para você. E não é porque você é uma pessoa certinha. Não, é porque Ele te ama. Ele te ama. E aqui está dizendo, ó, é para você experimentar esse amor, ainda que você não compreenda, ainda que você não consiga responder à intensidade desse amor. Simplesmente deixe que esse amor venha ao seu encontro e Ele te toque. E na hora que você sentir, assim como eu falei da carne na churrascaria, simplesmente deguste. Simplesmente sinta, simplesmente viva. E quando eu estava escrevendo esse texto, na hora eu lembrei daquele hino do Diante do Trono que diz o refrão: me ama, Ele me ama, Ele me ama. E parece que isso é um mantra, né? E parece que é um mantra que não para, mas é isso. Me ama, Ele me ama. Mas eu não estou bem, mas me ama. Mas eu não tenho dinheiro hoje, me ama. Mas eu estou cheio de dinheiro, me ama. Mas eu não fui no culto, me ama. Experimenta esse amor, irmão. Nós queremos nos sentir merecedores do amor. Nenhum de nós aqui é melhor. Nenhum de nós aqui é digno. Nenhum de nós vai ser mais ou menos amado por Jesus. Não vai ter um sacrifício na cruz especial para você, um sacrifício especial na cruz para mim, não. Você precisa simplesmente se submeter e experimentar.
E depois que fizermos isso, você vai falar em língua, não é? Você vai colocar as mãos nos demônios e eles serão expulsos, não é? Você colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, não é? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: vocês serão preenchidos. Sabe, querido? E preste atenção, porque essa é a parte que eu estou concluindo. Enquanto houver espaço na nossa vida, enquanto houver buracos, enquanto houver dúvidas, enquanto não tiver uma confiança plena, raiz em profundidade, o esforço de compreender a palavra de Deus e a vontade de experimentar esse amor, vai ter buraco. Nós não nos enchemos do Espírito. Nós somos sujeito passivo. Nós somos enchidos por Ele. E para ser enchido por Ele, nós precisamos nos submeter. Esse texto ele está dizendo para nós que existe uma forma de uma plenitude de vida que ela só pode vir de Deus. E um tipo de poder interior que ele é inabalável, que só pode vir de Deus. E o nome disso, Jesus vai dizer, no Novo Testamento, ele chama de vida em abundância. Eu quero te fazer uma pergunta e você faça essa reflexão, assim como todas as coisas que são ocultas nesse ensinamento dessa manhã. O poder é interior, a raiz é profunda, convém que você compreenda, convém que você experimente. Então você não vai responder para mim. É uma reflexão sua. Você está tendo vida em abundância? Eu estou tendo vida em abundância, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter vida em abundância realmente. Crescimento espiritual. Eu só posso saber o que é crescer espiritualmente se eu me submeter a isso e começar a perceber, opa, peraí, essa vida que eu vivo agora, eu não tinha antes. Está acontecendo alguma coisa diferente. Talvez eu vou fazer uma pergunta diferente aqui. E prego para crentes e não crentes, porque eu não sei onde esse vídeo vai chegar. Está satisfeito com a sua vida atual, espiritualmente falando? Essa é a resposta individual para saber se você está se submetendo ao crescimento espiritual tão necessário para que a gente viva de verdade um poder interior. Vida abundante, estar cheio do Espírito Santo, viver no Espírito, ter o fruto do Espírito, refletir a imagem de Cristo. Isso tudo, irmãos, é uma experiência individual, mas não exclusiva ou somente preferencial. Isso não é algo só para o pastor. Isso não é algo só para o diácono. Isso é algo para todos os filhos de Deus. E aí, quando essa vida abundante começar a ser algo coletivo na igreja de Deus, aí nós vamos ver pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, falando outras línguas, havendo e existindo revelações. Por quê? Porque existe uma busca conjunta e coletiva. Ah, mas não está acontecendo isso de forma coletiva. E por isso não está acontecendo individual na sua vida? Porque não acontece com todos, não pode acontecer com você? Você não pode ser um movimento de transformação desse crescimento espiritual onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento. Você pode, irmãos. O que nós, às vezes, nos encontramos, Lorena, é aquela preguiça de segunda-feira de manhã de colocar um tênis 5 horas da manhã e ir caminhar. Ou se não,
Muitas vezes a gente chega no sábado e no domingo, come bastante e fala o quê? Segunda-feira eu começo a minha dieta. Ok, irmãos. Nós acabamos de ouvir tudo isso. Se você começar isso amanhã, tudo bem. Mas comece. Comece. Ouça essa pregação de novo. Analise as ferramentas espirituais. Veja o que delas, qual exercício, qual máquina você não está passando. Tem a máquina ali que fortalece o joelho, aquela que vai fortalecer as costas, tem aquele peso ali que é para a panturrilha. Poxa, se eu estou passando essas duas máquinas aqui, naquela ali eu não estou indo. Vai ficar imperfeito. O apóstolo Paulo está dizendo, então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Quem quer poder de Deus? Quem quer fazer dieta? Ó, o William levantou a mão ali, ó. Dieta espiritual. Está dado a receita, a dieta do nutricionista chamado Espírito Santo. Nós precisamos nos submeter a isso. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Pérez, Deus abençoe. Amém.